Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Estado para debater temas relevantes e também polêmicos. No programa de hoje, eu converso com o advogado, ex-oficial de justiça e professor do curso de Direito. Na política, ele já foi vereador de Blumenau e atualmente é deputado estadual, aliás, o mais votado na última eleição. Eu estou falando de Ricardo Alba, ou deputado Alba, do PSL. Deputado, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui em Rio do Sul, conversar com vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho realizado na Assembleia Legislativa, as nossas ações no Vale do Itajaí, por todo o Vale, em todos os 54 municípios, sobretudo aqui na região do Alto Vale. Bom, a dinâmica do programa Um Contra Um é muito simples. Neste primeiro bloco nós falaremos de política nacional. No bloco seguinte o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Bom, deputado Alba, o senhor se diz conservador, inclusive é o que consta nas suas redes sociais. O conservadorismo, a gente sabe, ele está mais ligado à direita. Portanto, eu pergunto, na sua visão, qual o conceito de direita e esquerda? Qual a diferença entre os lados? E por que o senhor se identifica mais com a direita? Perfeito, excelente pergunta, né? Uma pergunta que é trabalhada muito no contexto universitário, inclusive, né? O conservadorismo, eu vejo, ele não carrega consigo uma bandeira partidária, até porque não existe um partido que seja 100% conservador no Brasil, né? Nós temos ideologias conservadoras que são pautadas na família, na moral cristã, nos valores da sociedade. São esses valores que eu trago comigo sempre, da minha formação, da minha família, da minha educação, os valores que eu fui criado, né? Valores cristãos, familiares, de respeito ao próximo, de querer fazer uma sociedade melhor, pautada na família, né? Então não é uma bandeira partidária, é uma bandeira de valores, né? São valores que nós defendemos. Através agora do mandato eletivo, do mandato político, né? E bandeira que eu já defendia como vereador no município de Blumenau e que trago comigo na Assembleia Legislativa. É claro, respeitando, ouvindo opiniões contrárias, mas firmes nos posicionamentos em defesa da família, em defesa da liberdade religiosa, em defesa do nosso país verde e amarelo, né? Em defesa das causas nacionais, que são várias, inúmeras, de desenvolvimento nacional e de valorização do Brasil frente ao cenário internacional. A gente fala de conservadorismo, um conservador, deputado Alba, muitas vezes ele é visto como alguém rígido, como alguém inflexível e até por algumas pessoas ele é visto como alguém ultrapassado. Isso faz com que o termo conservador ele tenha talvez até uma conotação negativa para algumas pessoas. O senhor concorda com esse ponto de vista e como argumentar contra isso? Não concordo, de forma alguma, né? O conservador, ele conserva aquilo que é bom. Isso não significa que ele não tenha que se modernizar nas suas pautas, né? Mas ele conserva a sociedade que é boa, a sociedade que deve realmente subsistir os valores familiares, o respeito ao pai, o respeito à mãe, o respeito aos irmãos, o amor e o respeito ao próximo, as bandeiras cristãs na sociedade, né? O meu nome é João, o seu nome é Maria, nós fomos fundados no mundo ocidental pela bandeira cristã. Nós fomos catequizados e esses são valores conservadores que nós trazemos na nossa bela e Santa Catarina, o nome do nosso estado. Então a gente carrega o conservadorismo no nome do próprio estado de Santa Catarina. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Aliás, é o melhor estado do Brasil. Então, como não carregar as bandeiras que nos trouxeram até aqui e que fizeram o desenvolvimento do Vale do Itajaí, de Santa Catarina e do Brasil acontecer? Eu sou um conservador, sim. Isso não me torna intransigente, isso não me torna antidemocrático. Eu converso com todos, ouço todos e também não faz de mim ser o dono da verdade. Não estou falando isso de forma alguma, eu estou falando que eu tenho meus princípios, os meus valores e as minhas bandeiras em defesa da família, da sociedade e do Brasil. Mudando um pouquinho de tema, o senhor tem um notável saber jurídico
já foi oficial de justiça em Blumenau, pelo que me consta, e professor universitário do curso de Direito. Por esse motivo, eu gostaria de saber, deputado, a sua opinião em relação ao modus operandi, digamos assim, da Suprema Corte Federal. Há, do ponto de vista técnico, um ativismo jurídico hoje por parte do STF, como alega inclusive o presidente Jair Bolsonaro? Com certeza, um ativismo que não é nem jurídico, ultrapassa esses termos, um ativismo político. A gente tem que rever o sistema de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Houve uma partidarização na indicação dos ministros. Tantos ministros foram indicados pelo Lula, outros tantos pela Dilma. A gente tem que mudar esse sistema de forma que a cúpula do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, tenha independência para julgar. Como é que o escolhido vai julgar aquele que o escolheu? É complicado, né? Há um vínculo político, há um vínculo de amizade, há um link que não pode existir entre aqueles que representam instituições. Até porque os poderes são independentes e harmônicos entre si. Artigo 1º da Constituição Federal. Então a gente tem que ter a independência dos poderes resguardada. E o modelo da Constituição brasileira, que prevê que a indicação dos ministros da Suprema Corte vem do presidente da República, são indicados pelo presidente, isso cria um vínculo político entre eles e acaba tendo uma proteção que prejudica, que prolifera a corrupção, que gera impunidade, né? Será que o ministro que foi indicado pelo presidente da República vai julgar os crimes do presidente da República? Será que o ministro do Supremo, sabatinado e apoiado pelos senadores XY, vai ter liberdade e autonomia para julgar os crimes dos senadores que o colocaram lá? Eu acredito que esse sistema está ultrapassado, tem que ser modernizado, de forma a gerar uma independência real, efetiva. Hoje a gente vê praticamente um conchavo entre compadres. A relação de alguns senadores com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal é um conchavo de compadres. Eu alivio aqui para ti, tu alivia aqui para mim, e assim vai caminhando a República Brasileira. Isso a gente tem que mudar para o bem do Brasil. Eu vou além, inclusive, nas perguntas relacionadas ao direito, porque há quem diga que a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ela tenha se tornado um braço da esquerda no país. O senhor concorda com essa afirmação? A OAB Federal, sem sombra de dúvidas, faz militância política e militância ideológica. Tanto que muitos dos advogados Brasil afora não se sentem representados pelo Conselho Federal da OAB. Isso tem que mudar. A OAB tem um papel institucional fantástico. A profissão do advogado, representada pela OAB, é uma das poucas profissões que constam no texto da Constituição Federal como responsável pela administração da justiça. Então a OAB ela não pode ser partidarizada, ela não pode ser politizada, ela tem que ter uma atuação pela sociedade, o que a gente chama de pró-societate, fiscalizando o parlamento, fiscalizando o executivo, fiscalizando o próprio poder judiciário, de forma a garantir a independência dos poderes e a harmonia entre eles. E nunca ser um agente político partidário de transformação, que é o que a gente vê hoje na OAB. É lamentável. A OAB Federal, estou falando. A OAB Federal é lamentável o nível de partidarização política, um envolvimento partidário, seja com qual partido for, não deveria haver, e ideológica que existe numa instituição tão importante que é a OAB no Brasil. Deputado, quando o presidente Jair Bolsonaro ele deixou o PSL, muitos dos políticos que eram aliados ao presidente romperam a aliança e se tornaram, inclusive, oposição. A gente pode citar alguns casos clássicos, como, por exemplo, da deputada Joyce Hasselmann, e até mesmo do nosso governador Carlos Moisés. Uma outra ala de políticos, ela seguiu apoiando o presidente, mesmo ele tendo deixado o partido. O senhor se enquadra em qual desses dois lados? O que rompeu com o presidente por conta do partido ou que segue o apoiando?
Eu nunca liguei muito a partidos políticos, tá, Guilherme? O partido é um meio, não é um fim. Eu ligo a ideias, a valores, a bandeiras. E falávamos agora há pouco aqui do conservadorismo, das bandeiras do conservadorismo, né? Deus, pátria, família são bandeiras conservadoras que eu carrego desde sempre, que são bem representadas através do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, o nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro é já na fase em que ele era deputado federal. Apoiamos ele em 2015, quando ele foi a Blumenau, estivemos junto com ele. Em 2017, sempre apoiamos o presidente Jair Bolsonaro. E continuamos apoiando, independentemente de partidos. Ele pode estar numa sigla, eu posso estar em outra. Muitas vezes as conjunturas estaduais não permitem que a gente esteja na mesma sigla. Isso não importa. Enquanto ele carregar consigo as bandeiras que eu também defendo, que são as bandeiras conservadoras, e para o bem do desenvolvimento nacional, ele contará com o meu apoio, como conta hoje. A gente vai para um rápido intervalinho comercial, voltamos já já para falar de política regional aqui no programa 1 contra 1. Até já. Na Forro Sul, você encontra forros de PVC, tradicional ou amadeirado, além de guarnição, rodapés e rodameios, com a opção de colocação com mão de obra especializada. Promoção de forro de PVC branco por R$ 14,99 o metro, o melhor preço da cidade. Forro Sul é na rodovia SC 350, bairro Albertina, em Rio do Sul. Fone 99174 6400. De volta com o programa 1 contra 1. Neste bloco nós falaremos de política regional, hoje recebendo o deputado Alba, do PSL, deputado mais votado na última eleição, deputado estadual. Deputado Alba, normalmente quando um político é questionado sobre o que levou o senhor, a entrar na política, a resposta costuma ser sempre a mesma, e até por esse motivo ela soa como um clichê, que é aquela ideia de entrar na política para ajudar a população. Sim. Normalmente essa é a resposta. Nós sabemos que na maioria dos casos não é bem o que acontece, já que na prática o que se vê são políticos votando, muitas vezes, conforme interesses próprios ou do partido, indo contra, muitas vezes, o interesse da população. Dito isso, deputado, eu lhe pergunto, o que te levou a entrar na política, já que o senhor tinha uma carreira consolidada no âmbito jurídico? Excelente pergunta, e eu costumo responder frequentemente esse questionamento, né? Alba, tu era professor da FURB, do curso de Direito, de Administração, oficial de Justiça. O que me levou a entrar na política? Foi justamente o desejo de participar da política. Eu sempre gostei de política mesmo, sem me envolver partidariamente, sem me envolver nas eleições. Eu sempre fui muito inteirado, sempre discuti muito política. E em 2016 eu vi que eu tinha uma vontade muito grande de colocar o meu nome a vereador no meu município de origem, município de Blumenau. E tive uma votação expressiva para vereador em razão do trabalho que eu já fazia na sociedade, em razão do abraço que eu tive da universidade, do fórum que me abraçou também, dos meus amigos, familiares. Fiz uma votação expressiva, fui um dos mais votados para vereador, fiz 3.277 votos, e daí é uma injeção de política na veia que se coloca no vereador, que arregaça as mangas e vai trabalhar. Vai trabalhar em todos os bairros, vai trabalhar ajudando as escolas. A pegada da educação no nosso mandato sempre foi muito forte, até porque eu venho desse segmento, estudei em escola pública a minha vida inteira, sou filho de professores
da escola pública estadual, do Colégio Pedro II, onde eu estudava, meus irmãos também. Meu pai era professor lá, minha mãe era professora, hoje aposentados. Então eu sempre carreguei a bandeira da educação muito forte no mandato de vereador. E consegui fazer um mandato muito forte nos 35 bairros, mostrando que dava para fazer uma política diferente, voltada para a população. E coloquei meu nome à disposição para deputado estadual, foi essa enxurrada de votos também. Saí com 36 mil votos de Blumenau, uma votação expressiva. E aqui no Vale do Itajaí, no Médio e no Alto Vale, hoje muito presente no Alto Vale também enquanto deputado, fiz uma expressiva votação que me levou a ser o deputado estadual mais votado de Santa Catarina, com 62.762 votos, uma votação que já nos levaria a deputado federal. Eu fiz voto que me elegeria a deputado federal. Então eu fico muito feliz em poder contribuir, contribuir enquanto vereador, contribuir enquanto professor, contribuo agora enquanto deputado, trabalhando por Santa Catarina, pelo melhor para os catarinenses, olhando muito forte a região do Vale do Itajaí, seja o Alto Vale, o Médio Vale ou a Foz. A gente atua muito aqui no Vale, rodando por essa 470 aí, perigosa, esburacada. Aliás, é uma das principais bandeiras nossa, desde o início do mandato, já em março de 2019, eu fui lá falar com o ministro Tarcísio, mesmo sendo deputado estadual, porque a rodovia é federal. Agora, ajudando o governo do estado a colocar 300 milhões na duplicação da 470, que é federal. Mas nós, deputados estaduais, com o governo do estado, 300 milhões para acelerar a duplicação que vai de Navegantes até Indaial, até o quilômetro 73. Agora, cobrando também o DENIT, o governo federal, da 470 aqui no Alto Vale. Toda semana eu estou aqui, é uma vergonha passar ali por Lontras, por Ibirama, por Rio do Sul aqui, e segue até Pouso Redondo, é só buraco, é até no acostamento buraco. Então a gente está cobrando a revitalização completa, o recapeamento completo. E vindo para cá hoje, eu já vi ali em Apiúna que está sendo feito alguma coisa agora, estão fazendo o recapeamento da rodovia. Claro, geram alguns incômodos, mas é necessário. Então a gente precisa realmente de deputados que arregassem as mangas e trabalhem para o Vale do Itajaí, trabalhem para Santa Catarina. O partido é o de menos. Partido tem 35 partidos no Brasil e tem gente boa e gente ruim em todos. De A a Z, a gente tem que focar nas pessoas, pessoas boas, que arregaçam as mangas, que trabalham para o desenvolvimento de Santa Catarina, que tenham a pauta municipalista no sangue, como eu tenho, atender prefeito, atender vereador, atender secretário, levar recurso para os municípios, estar presente, acompanhar o dia a dia. Isso é fazer política, é fazer a boa política, é estar presente e ajudar no desenvolvimento das cidades. Deputado, em 2018, o senhor, como nós já comentamos aqui no programa, foi eleito como o deputado estadual mais votado, com mais de 62 mil votos. Aí, 2 anos depois, o senhor pleiteia a Prefeitura de Blumenau e recebe apenas 17.487 votos, o que representa 10% do total, ficando na 4ª colocação da disputa. Olhando friamente para esses números, a impressão que se tem é que a votação expressiva que o senhor teve em 2018 se deu por conta da onda Bolsonaro. O senhor concorda? E ainda, te preocupa essa, de repente, queda de popularidade que houve de 2018 a 2020? Excelente questionamento que eu costumo responder frequentemente também, Em Blumenau, no ano passado, teve 12 candidaturas a prefeito. A cidade, no máximo, teve 6, teve 12 nessa. E se nós olharmos o cenário de Blumenau, 1/3 do eleitor não foi votar. Isso em Blumenau dá 90 mil eleitores não compareceram às urnas. E mesmo assim, com 1/3 do eleitor não indo votar, sobretudo o eleitor jovem, no levantamento que a gente fez, com 12 candidaturas a prefeito, teve no máximo 6 a cidade, agora teve 12, a gente fez quase 11% dos votos válidos da cidade. Eu não acho que foi um mau resultado, sinceramente. Eu acho que foi um bom resultado, até porque o índice de reeleição dos prefeitos foi de quase 90% Brasil afora. A gente foi para uma campanha, não só eu, todos os candidatos, onde a população não queria saber de política, não foi sequer votar. E mesmo assim, em Blumenau eu fiz 11% dos votos válidos, com quase 1/3 de abstenção, com 12 candidatos. Eu
matematicamente, analisando friamente, eu acho que não foi um mau resultado. Né? A gente viu que muitos prefeitos jogaram sozinho. Só eles apareciam na mídia, só eles tinham espaço, né? As cidades estavam fechadas, Blumenau esteve fechada por um bom período, a gente não conseguia visitar família, visitar comércio, visitar indústria, não conseguia sequer ser recebido. E mesmo assim a gente fez quase 18 mil votos diante de um cenário deste. Então não só para mim, de todos, diante do cenário que todos os candidatos enfrentaram, que foi um cenário completamente adverso. As pessoas não queriam saber de política, estavam de saco cheio de políticos, essa é a realidade. E fizeram o quê? Não foram votar. E quando se conta num contexto de renovação política, que era o caso, a gente conta com o voto dos descontentes que ficaram em casa. Essa é a realidade. Não estou aqui menosprezando a vitória de ninguém, pelo contrário, respeito quem ganhou, né? Mas também não estou minimizando a minha derrota. Não, foi uma vitória para a gente, foi uma vitória eleitoral. Eu consolidei minha base política no município, mostrei força política, as nossas ideias repercutiram e foram aplaudidas por boa parte da sociedade que, naquele cenário, achou melhor continuar do jeito que está, diante de tanta mudança na vida das pessoas. Deputado Alba, a informação que eu tenho é que, ao invés de buscar a reeleição na Alesc, o senhor pretende disputar uma cadeira na Câmara Federal. Para ser eleito, certamente o senhor vai precisar de votos de todo o estado, inclusive dos votos aqui do Alto Vale. Por que o morador de Rio do Sul, por exemplo, deveria optar pelo senhor e não por um candidato aqui da cidade? Mas eu sou da região, eu sou do Vale do Itajaí. O morador de Rio do Sul, ele tem que olhar quem é que está trabalhando pelo Alto Vale. Quem é que está trabalhando pelo Alto Vale? Quem é que está trazendo recursos para a região? Quem é que está batalhando pela 470? Quem é que está batalhando pelas barragens? Quem é que está batalhando para colocar recurso nas SCs? Quem é que está presente e ajudando os municípios, atendendo o prefeito, atendendo o vereador, atendendo o secretário? Olha a quantidade de recursos que eu estou trazendo aqui para a região. Para Ituporanga, para Aurora, para Agronômica, para Agrolândia. Eu estou presente, mas não só presente visitando. Eu estou presente com os pés aqui, olhando os problemas, ajudando a resolver e trazendo o recurso, que é fundamental. A minha pegada de trabalho é municipalista. Isso significa atender os municípios aqui do Vale do Itajaí. Claro, todos nós nascemos em um município. Se a gente for pautar uma política através eu só vou votar se o candidato é o candidato da minha cidade. Aí a gente não vai a lugar nenhum, né? Então a gente precisa votar em quem trabalha pelas nossas cidades e quem traz resultado efetivo. E isso os números comprovam aí, a gente está trazendo muito recurso, muito atuante, a exemplo das bandeiras que nós temos defendido por todo o Vale do Itajaí. Pelo visto, então, o senhor é candidato a deputado federal. Pré-candidato agora, né? Pré-candidato, para não cometer uma irregularidade eleitoral. Pré-candidato. Mas no ano que vem, serei candidato a deputado federal. Perfeito. Deputado, a gente vai tocar mais uma vez nesse assunto, porque ele é muito importante, a questão da BR-470, porque nós, e quando eu digo nós, eu me incluo na condição de cidadão, morador do município aqui de Rio do Sul, nós já vimos por diversas vezes o filme da promessa da BR-470, da duplicação ou do recapeamento completo, protagonizado por centenas de políticos. Não é uma dúzia de políticos, são centenas de políticos que já usaram a 470 como palanque político, digamos assim. Por que a Câmara dos Deputados, aqui do Estado, ela não consegue resolver esse problema? Eu sei que é um problema federal, né? É uma BR federal, não é uma BR estadual, não é uma rodovia estadual. Porém, por que a Câmara dos Deputados estadual ela não consegue de uma vez por todas dar um encaminhamento, trazer uma solução, ter uma alternativa, já que tantos deputados utilizam a BR como bandeira? Guilherme, excelente questionamento. A rodovia BR-470 é uma rodovia federal. E nós, deputados estaduais, estamos colocando mais recurso nessa rodovia federal que o próprio governo federal. A gente levantou a bandeira desde o início da 470, desde o início do mandato. Já em março de 2019, eu fiz uma moção na Assembleia Legislativa
de apelo, apelando ao ministro Tarcísio, e fui levar lá em Brasília para que ele olhasse para 470, no primeiro mês do meu mandato enquanto deputado estadual. Agora, fui um dos maiores entusiastas para colocar 300 milhões do governo do estado, das pessoas, que são os contribuintes, né? Mas de responsabilidade do governo do estado nessa rodovia federal tão importante que é a 470, por onde morrem mais de 100 pessoas por ano, para acelerar a duplicação de navegantes a Indaial. Mas não para por aí. Só isso daí já é mais recurso que o próprio governo federal está colocando. A 470 do Alto Vale, que é o grande problema agora, começa ali, bem dizer, em Apiúna em diante, já é um problema. A gente está batalhando forte, mesmo sendo ela responsabilidade do governo federal, o que eu fiz na semana passada na Assembleia. Cobrei que o governo do estado, que o governador, firmasse um novo convênio com o DENIT, aportando mais 100 ou 200 milhões para fazer a revitalização completa dessa rodovia, pelo menos de Apiúna até Pouso Redondo, para parar com essa buraqueira toda, é buraco até no acostamento. Então, se eu estou batalhando pela rodovia federal BR-470, sendo deputado estadual, com toda essa entrega, pensa se for deputado federal. É a vontade de trabalhar. Essa é a diferença que faz entre um político que traz resultado e um político que não traz resultado. É arregaçar as mangas e fazer acontecer, independentemente de onde a gente esteja. Eu carrego a bandeira da 470, mesmo sendo deputado estadual, desde o início do meu mandato, em 2019. Não é uma bandeira eleitoral, é uma bandeira política. Foi a primeira ação política que eu fiz enquanto deputado estadual. E olha os resultados que a gente já está trazendo. Pensa se a gente um dia chegar em Brasília e representar o Vale do Itajaí, junto aos ministérios, junto à presidência da República, né? A gente sabe cobrar e sabe trazer resultados. Fazer pressão. Fazer pressão. Também é muito importante, sem dúvida. Deputado, para a gente finalizar esse bloco, eu quero mais uma vez aproveitar o seu conhecimento jurídico para abordar um tema que sempre dá o que falar, a CPI da Covid. Como o senhor avalia a condução dos trabalhos e essa CPI ela pode de fato causar um indiciamento do presidente da República e de repente até mesmo a destituição do presidente do cargo? Essa CPI é uma brincadeira de mau gosto que estão fazendo. Não é contra o presidente da República, nem contra o governo federal, é contra a população brasileira. É um escárnio contra o povo brasileiro, o que o Senado está fazendo. Uma CPI conduzida pelo senador Omar Aziz, investigado por desviar recurso da saúde. O senador que está sendo investigado por desviar recurso da saúde está conduzindo a CPI. Um outro senador, que é o Renan Calheiros, do MDB, que tem inúmeros inquéritos e ações criminais contra ele, como relator da CPI. Isso é um escárnio, é a CPI do circo. Não tem denominação melhor, não tem qualificação melhor para designar essa CPI no Senado, que é uma brincadeira de mau gosto que estão fazendo, com os depoentes que estão indo lá, com as famílias que tiveram perdas em razão dessa doença que mata, tem que ter os cuidados necessários, mas que infelizmente boa parte do cenário político nacional está utilizando como palanque para bater no presidente da República, visando aí sim as eleições do ano que vem. E é isso que a gente não pode admitir. A gente não pode deixar a CPI ser um instrumento de palanque político, fazendo das vítimas do Covid esse instrumento contra o presidente da República. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o nosso Pinga Fogo, hoje recebendo o deputado estadual mais votado, o deputado Alba do PSL. Eu volto já. Na Forro Sul, você encontra forros de PVC, tradicional ou amadeirado, além de guarnição, rodapés e rodameios, com a opção de colocação com mão de obra especializada. Promoção de forro de PVC branco por R$ 14,99 o metro, o melhor preço da cidade. Forro Sul é na rodovia SC 350, bairro Albertina, em Rio do Sul. Fone
99174 6400. De volta com o programa Um Contra Um, hoje recebendo o deputado Alba, do PSL, ele que foi o mais votado na última eleição para a Câmara dos Deputados aqui do estado de Santa Catarina. Deputado, como nesse bloco eu costumo abordar algumas questões pessoais dos entrevistados, eu vou entrar em 3 temas polêmicos, os quais os conservadores eles costumam ter uma posição bem definida, mas que provoca muita animosidade entre as pessoas que pensam diferente. Vamos lá. Começando pela homossexualidade. Qual a sua postura em relação à comunidade LGBT? Eu soube que o senhor vai ser papai. Aliás, aproveito para lhe parabenizar, obrigado. O senhor e a sua esposa. Bom, eu também sou pai e os nossos filhos no futuro eles poderão optar por se relacionar aí com pessoas do mesmo sexo. Como o senhor reagiria se isso acontecesse? Excelente questionamento. Eu não tenho absolutamente nada contra a comunidade LGBT ou contra homossexuais. Inclusive, tenho amigos que são homossexuais. O que eu tenho e sou contra é o ativismo gay. Isso eu sou contra. Né? O ativismo gay é aquele ativismo que quer realmente impor a conduta, que quer converter, que quer sexualizar, muitas vezes, crianças e adolescentes. Isso eu sou contra. Agora, depois dos 18 anos, a pessoa faz o que quiser da sua própria vida. Eu não tenho que interferir na vida de ninguém, e muito menos o Estado. Agora, o Estado não pode também interferir na minha família, conservadora, cristã, que tem os valores bem definidos há inúmeras gerações. Isso a gente também não admite, que os nossos valores sejam pisados. Né? Cada um que siga o caminho que quiser, sem ofender um ao outro. Então, o homossexual ele não tem, de forma alguma, repito, né? Tenho amigos que são homossexuais, não tenho problema nenhum com a pauta homossexual. Agora, o ativismo que a gente vê, né? Em paradas gays, por exemplo, que muitas vezes criam um escárnio contra a fé cristã, né? Jesus Cristo ali narrado como um homossexual, beijando outra pessoa, isso daí é ferir a fé das pessoas. Isso não tem nada a ver com respeito à homossexualidade. Eu acho que para respeitar, para ser respeitado, a gente tem que respeitar. Eu respeito todas as pessoas, independente da posição sexual que cada uma tenha, não diz o meu respeito, não diz o meu respeito. Agora, a minha fé e a fé da maioria dos brasileiros tem que ser respeitada. Em relação, deputado, à legalização ou descriminalização das drogas, o senhor é contra? O senhor abriria um debate em relação a isso? O cigarro, a bebida, que são 2 exemplos de drogas legais, lícitas, já não causam problema suficiente? Para que legalizar cocaína, crack, maconha? Para gerar mais problema ainda? Então é uma ilógico, é um contrassenso. A gente já está cheio de problema social em razão de bebida, em razão de remédio, em razão de cigarro. Olha o que as famílias gastam, olha os incômodos familiares que isso gera, né? Não só para as famílias, para a sociedade, para o Estado, o gasto do Estado com o Sistema Único de Saúde nesses tratamentos. Aí as pessoas querem legalizar o uso da maconha. Olha os danos à saúde que a maconha gera. Ou drogas mais pesadas, eu não estou nem falando de impactos sociais, o dano à saúde do usuário, o dano à saúde física, mental de cada um, né, causando esquizofrenia em muitos casos, o uso prolongado da maconha, como a medicina fala, fora os problemas sociais que decorrem disso. E tem gente querendo legalizar. Ah, mas tem gente que usa, então a gente tem que aplaudir quem usa? Vamos legalizar porque tem gente que usa? Pelo amor de Deus, né? Sou contra completamente. E para encerrar as perguntas, para a gente ir para o nosso pinga-fogo, deputado,
qual a sua opinião sobre o aborto? Também um tema bastante polêmico no nosso país. Da mesma forma, minha pauta é conservadora, cristã, em defesa da família e em defesa da vida. Né? Sou completamente contrário ao aborto, exceto ali naqueles casos previstos em lei, que já são a exceção, e a gente não pode pautar a exceção como regra. A gente tem que defender a vida desde a sua concepção. Né? E o Estado também garante o direito à vida, assim como a família garante o direito à vida, que é fundamental. Então, sou completamente contrário ao aborto. Deputado Alba, vamos para o nosso pinga-fogo, muito simples, a dinâmica. Eu tenho aqui alguns nomes, algumas instituições. Eu gostaria de uma resposta que definisse este nome em uma palavra, uma resposta curta, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Governador Carlos Moisés. Está fazendo seu papel. Deputado Rogério Peninha Mendonça. Tem o meu respeito. Deputado Gerry Comper. Meu amigo. Deputado Milton Obos. Faz um bom papel. Mário Hildebrandt. Tem o meu respeito. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Melhor presidente dos últimos 30 anos. Napoleão Bernardes. Fez um bom papel como prefeito. Luiz Inácio Lula da Silva. Deveria estar preso. CPI da Covid. Uma palhaçada. STF. Uma vergonha. OAB. Qual OAB? Podemos citar as duas? Começando pela OAB Federal. A OAB Federal, o Conselho Federal da OAB, sobretudo a sua presidência, politizada, desgastada e inócua, tem que ser renovada. E a OAB Estadual? Tem o meu respeito, faz um bom trabalho. Ótimo. O socialismo para o senhor é? Ultrapassado, retrógrado, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Cite um político que o senhor admira. Tem que ser vivo ou pode ser Indiferente. nacional, internacional? Também indiferente. Alguém que, de repente, o senhor se espelhe, que o senhor admira. O JK, Juscelino Kubitschek. E um político que o senhor não gosta. Que eu não gosto do político demagogo, do político que faz promessas falsas, do político que não traz valores. O seu maior defeito é? Tenho vários. Poderia citar um? Olha, é difícil falar de si, né? Mas, às vezes, ser muito turrão. Muito turrão. E a sua maior virtude, deputado? Eu me considero bastante trabalhador. Bastante trabalhador. Para mim não tem tempo, não tem hora. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O que tem que ser feito, vai ser feito. Tá certo, e assim a gente chega ao fim do nosso programa 1 contra 1, hoje recebendo o deputado mais votado da Alesc, o deputado Alba, do PSL. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui no programa 1 contra 1. Prazer é meu conversar contigo, expor um pouco as nossas ideias, os nossos valores, a nossa história de vida e o nosso trabalho. E os nossos projetos futuros, né? Que envolve também as eleições do ano que vem. E estar sempre à disposição do povo, da minha terra, do Vale do Itajaí, é uma satisfação muito grande. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.